Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Espionagem, explosão para todo lado e o Tom Cruise fazendo de tudo para morrer no set. Isso é Missão Impossível. Vocês pediram e hoje o Piuí vai começar uma jornada por todos os filmes da saga Missão Impossível, trazendo aqui o enredo deles, algumas curiosidades, acrobacias perigosíssimas e, claro, a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu penhasco e bora começar de uma vez a saga Missão Impossível aqui no canal Piuí. E eu vou te dar uma missão super possível, que é só apertar no botão do like aqui embaixo. Quando a gente pensa em Missão Impossível, automaticamente a gente lembra do Tom Cruise. Mas acontece que essa saga não surgiu em 1996 como o primeiro filme do nosso querido astro de ação, e sim em 1966, quando o Tomzinho tinha apenas 4 anos de idade. E nesse ano lançou uma série de televisão que acompanhava uma agência secreta que fazia várias missões de espionagem. E eram sempre missões super impossíveis de se realizar. Uma dessas missões era muito memorável, que era o seguinte: fazer cocô sem fazer pipi. Impossível. Impossível. Nem o Tom Cruise. Mas isso não é possível! A série foi um sucesso por quase uma década, teve revival depois de muitos anos e a Paramount sempre quis transformar ela em um filme. A ideia era muito promissora, uma agência de espionagem especializada em casos impossíveis. Isso é muito bom, só que esse filme simplesmente nunca ganhou vida, era muito difícil. Cada vez que se pensava nisso, surgia algum empecilho que impedia que essa ideia se concretizasse. Tu diria que fazer o filme de Missão Impossível estava se tornando uma missão impossível? Estava, até aparecer ele, Tom Cruise, um fã da série Missão Impossível, que recém tinha aberto a sua produtora e acreditava demais nessa ideia. E foi com o renome do ator, com a produtora dele e com ele como protagonista que finalmente aconteceu o que parecia impossível. Lançaram um filme de Missão Impossível. Tom Cruise, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Lançado em 1996 com o roteiro de David Koepp de Jurassic Park, Robert Downey de Chinatown e direção de Brian De Palma de Scarface e Os Intocáveis. E Intocáveis não é aquele filme do maluco que cuida do outro que é paraplégico, e sim um filme de máfia maravilhoso. Brings a knife to a gunfight. Missão Impossível começa ali com um senhorzinho de idade interrogando um prisioneiro, botando o cara contra a parede e ele vai pressionando até que o cidadão finalmente abre a boca. Tá bom, eu não vou aguentar mais! Nesse momento aparece toda uma equipe de agentes e esse senhorzinho que estava entrevistando o cara tira uma máscara de látex e se revela como Ethan Hunt, um dos agentes que tá junto com todo esse pessoal da IMF, a Força Missão Impossível, que é basicamente o BOPE da espionagem. Missão dada é missão cumprida. Depois dessa cena entra a intro do filme e essa música tema icônica, que não foi criada para o filme, porque é da série original lá de 1966 e foi composta pelo argentino Lalo Schifrin, um pequeno corninho que fez essa música e mandou bem demais, porque o que essa música é icônica? Meu Deus, cara! Cara, quando o assunto é espionagem, tá? Vamos supor que você precisa fazer um story hoje, quer botar uma música de espionagem. Nossa, é impossível. A primeira opção que vem à sua cabeça é o tema de Missão Impossível. Esse negócio aqui, ele virou muito característico de filmes de ação e espionagem. É um baita tema. É foda. Após essa abertura, a gente vê o chefe da equipe do Ethan Hunt, que é o nosso querido Jim Phelps, que é interpretado pelo Jon Voight, mais conhecido como pai da Angelina Jolie. Ele tá ali no avião quando uma aeromoça chega e pede se ele quer ver um vídeo do canal Piuí. E isso, na verdade, é um código que eles usam ali para informar que vai ter uma missão nova. Good morning, Mr. Phelps. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. E a empreitada da vez é capturar um safado que roubou uma lista com nomes e endereços dos agentes secretos da CIA. E aí o Jim se reúne ali com a sua equipe, eles vão até Praga, onde esse suposto cara está, e acontece simplesmente um massacre. Todos os agentes morrem um por um. Um morre na explosão, o outro toma tiro, ninguém sobra, exceto Ethan Hunt.
O Ethan então se encontra com o Eugene Kittredge, que é o diretor da IMF, e ele entende que na verdade fizeram essa missão aí para capturar um tal agente duplo. E o Eugene começa com um papo muito estranho pra cima do nosso querido Tom Cruise, até que ele começa a se sentir mal e nesse momento ele acaba usando um chiclete bomba para escapar daquele local. E vou dizer uma coisa, aqui no Pio a gente fala muitas vezes sobre o tal do ângulo holandês, que é essa entortada de câmera que alguns diretores fazem. E eles quase nunca acertam o momento de usar isso. Só que aqui o Brian De Palma dá uma aula disso. Porque o Ethan Hunt tá conversando de boa com o Eugene, e enquanto ele tá tranquilo, a câmera tá reta. No momento que o Eugene fala uma coisa estranha, a câmera dá uma entortadinha. E você percebe o plano sendo usado magistralmente. I don't quite follow you. Let's see if you can follow me around the room. O Ethan Hunt percebe que o diretor da IMF tá achando que ele é o agente duplo, então logo ele pega um chiclete explosivo, destrói um aquário, vaza desse lugar e começa a fazer uma investigação por conta própria. E é assim que ele chega em uma pessoa de codinome Max. E aí ele se passa por esse agente duplo e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, você tá atrás da lista, eu tenho a lista, então vamos marcar um encontro. E é muito legal que para marcar esse encontro ele fala pela internet com a pessoa e funciona dessa maneira, ele literalmente digita no computador acessar a internet e aí ele acessa. Uau! Mas antes, a Claire, que era a esposa do Jim Phelps, esse líder da equipe do Ethan Hunt, reaparece e fala que conseguiu escapar no último minuto. E o Ethan Hunt acha um pouco estranho, rola um estresse ali, mas a gente percebe uma característica importantíssima desse personagem. Ele é um pouco zabuzeta, né? Busca sexo. Porque ele começa a se apaixonar pela mulher. A ex-mulher do seu ex-chefe que morreu. E ele começa a dar um monte em cima dela, eles quase fritam um bife várias vezes, mas fica só nessa aí. Mas eu quero transar. Ela e o Ethan se juntam e vão falar com a tal Max, que é uma vendedora de armas, que aceita oferecer a identidade desse agente traidor em troca daquela lista com nomes da CIA. Trato feito! E entre um codinome e outro, uma missão e outra, quem morreu e reapareceu, a lista tá aqui, não tá. O roteiro desse filme aqui, pra mim, ele se perde em alguns momentos ali, ele acaba ficando um pouco confuso, ele tem algumas coisas que, na minha opinião, nem precisavam estar aqui, e se você não prestar atenção, é capaz de você boiar em algum momento dele, entendeu? Como assim? Tô entendendo nada. E assim, eu não quero ficar adiantando demais, mas a gente vai perceber que isso é uma constante na saga. Porque, assim, o roteiro, a explicação da história do que tá acontecendo é importante para ligar os pontos. Mas o diferencial da saga não é a história, né? Não, o diferencial dessa saga a gente vai ver crescendo com o passar dos filmes. E essa é a coisa mais legal de Missão Impossível. A melhor parte de assistir o primeiro Missão Impossível é fazer toda a jornada e assistir essa saga até o fim e ver como que eles conseguem melhorar. Evoluiu! Ethan então resolve montar uma equipe que vai ter a Claire, o hacker Luther, e o Luther é o rapaz que foi infelizmente currado pelo Zed lá no Pulp Fiction. Yes, that means you, big boy. E o Krieger, que é o Jean Reno, piloto de helicóptero, que no passado era profissional. Eu não entendi. Eu sim. E o negócio é o seguinte, eles precisam invadir a sede da CIA para pegar essa lista com nomes, que está dentro de um cofre, em um disquete ali, em um computador, e esse cofre é protegido por vários alarmes diferentes. Ele tem alarme de movimento, ele tem alarme de temperatura, ele tem alarme de som, ele tem tudo quanto é tipo de alarme, entendeu? É realmente um alarmista esse cofre. Legal, ele fica falando assim, tá chegando o aquecimento global, o mundo vai acabar! E aí essa equipe entra no prédio, então a Claire vai botar uma coisinha ali na bebida do guarda para ele passar um tempo no vaso. Aí o Ethan e o Jean Reno vão subir pela tubulação de ar para chegar até o cofre, enquanto o Luther tá lá só jogando no computador, fazendo uns hackers ali, digitando umas paradas. Jogando paciência. Jogando paciência, que era o que tinha nessa época também, né? Come on, move. E aqui é onde acontece a cena mais icônica dessa saga. Não é a melhor. Não é a melhor, beleza, concordo contigo, mas é uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Do cinema, porque o nosso querido Ethan Hunt precisa entrar nesse cofre sem ser detectado por nenhum desses alarmes. E essa cena, quando ele vai se pendurando, ela é extremamente
tensa. Até o óculos do Ethan Hunt chega a suar, entendeu? Porque ele tá realmente muito nervoso. O óculos tá suando, né? O óculos tá suando. Nossa, cara, tô nervosa. Mas ele consegue chegar até o computador e pegar o disquete com a lista de nomes saindo da CIA com o que ele tava procurando. Foda-se! E essa cena é simplesmente icônica. Quando você pensa em Missão Impossível, você lembra automaticamente do Tom Cruise pendurado numa sala branca por uma corda. Essa é a cena que vende a saga pra todo mundo e se tornou essa cena tão memorável. E o Brian De Palma dirige a cena muito bem, porque tem pessoas que lembram dela com o tema do Missão Impossível no fundo, mas ela é feita num silêncio, e esse silêncio é essencial pra gente ficar tenso ali, porque qualquer coisa que der errado, vai soar alarme e vai acabar a missão. E cara, no momento que o Jean Reno deixa cair a faquinha dele, cara, o teu coração para. Você acha assim, ih, já era. Merci. E aqui tem uma coisa muito legal também que vai ter em toda essa saga, obviamente, que é o Tom Cruise fazendo as cenas, né? Essa daqui não era necessariamente uma cena perigosa, mas o interessante é analisar que ele não só tá ali atuando, mas ele também é um cara que ajuda a pensar e a executar essas cenas. Nessa descida, por exemplo, dizem que ele bateu várias vezes a testa no chão, porque o peso dele não ficava bem equilibrado na corda, até que ele chegou com a solução que era entupir os calçados dele de moeda, e aí eles conseguiram fazer um contrapeso e a parada funcionou. Inteligência pura. Então é legal ver como esse cara que é produtor, protagonista, pai da franquia, ele se envolve com tudo nessa parada desde o primeiro filme. Missão Impossível é um filho do Tom Cruise, né? Sem ele nada seria possível. Impossível, Missão Impossível sem ele. E aí o Ethan tá prestes a ir lá conversar com a Max para descobrir quem é o bendito agente duplo quando de repente Jim Phelps, o seu ex-chefe falecido, reaparece. E o Ethan nesse momento começa a conversar com o cara, ele tá falando que tem traidor na IMF, só que o Ethan não é bobo, então ele percebe que o Jim Phelps é na verdade esse agente duplo. Mas ele fica quietinho até ter certeza disso. Fica pianinho, fica pianinho. Depois disso, ele marca uma reunião com a Max para entregar os nomes. E isso acontece num trem. E ele tem um plano maravilhoso, que é se disfarçar de Jim para poder conversar com a Claire e tentar arrancar dela uma confissão. E é justamente o que acontece. Ela dá com a língua nos dentes. Só que nesse momento que aparece o verdadeiro Jim. E aí rola uma treta, todo mundo fica apontando a arma, fica falando, ó, vou te matar, vou te matar, vou te matar. Me deu o que tu tem, senão eu te mato agora. Já. E quem acaba morrendo é a Claire. O Jim Phelps dá um tiro nela, sem muito motivo, entendeu? Ele falou assim, ai, tá me incomodando um pouco, pá, vou dar um tiro aqui. E aí ele sobe pro topo do trem para tentar escapar com o Jean Reno, piloto de helicóptero. E uma das características mais marcantes dessa franquia aqui são essas máscaras hiperrealistas, que deixam uma pessoa idêntica à outra. Isso não é uma criação do filme, já vem lá da série de 66, sempre foram máscaras e disfarces muito bem feitos, mas apesar de serem muito bem feitos, incomodam muita gente, porque isso em vários momentos vai ser utilizado por Missão Impossível para fazer alguns plot twists meio safados, assim. Então, tava aqui, oh, nossa, mas não era o Léo, era o fulano de tal. E até então, Missão Impossível era um filme que lidava ali com algumas questões meio impossíveis, mas sendo colocadas em prática. Só que esse final aqui é só impossível mesmo, tá? Porque daí começa o pessoal em cima do trem, e aí eles começam a escorregar do trem, aí vem o Jean Reno e começa a embicar o helicóptero no trem, aí começa uma confusão desgraçada até o momento que o Jean Reno entra com um helicóptero num túnel. Aí forçaram a barra, né? Enquanto eles estão fazendo isso, tá passando aquela lista de nomes lá pra Max. Ela tá recebendo ali no computador dela. Só que dá um monte de merda porque esse helicóptero embica no trem e aí o Ethan Hunt faz uma coisa que sinceramente eu não entendi muito bem, tá? Ele se protege. Por que ele faz aquilo? Porque explode um negócio e ele consegue escapar com vida, velho. Que isso? É brabo, pô, ele é brabo, ele usa um explosivo, ele acaba com um helicóptero, de quebra já mata o Jim Phelps junto e sai vivo da Silva. E a Max é presa depois. É
acaba o filme, né? Acho que é isso aí. Não acaba não, porque depois disso, Ethan Hunt aparece em um avião e de repente vê uma aeromoça e fala pra ele: Ô, já assistiu o novo vídeo do canal Piuí? Missão Impossível custou 80 milhões e faturou 450 e se tornou a terceira maior bilheteria de 1996. E a crítica, olha só, foi morna. Muitas pessoas acham que ele foi aclamado porque de fato ele é um filme bem icônico, tem essa cena do Tom Cruise pendurado e tal, todo mundo lembra disso, só que a crítica recebeu ele de uma forma não tão positiva e até que faz sentido, tá? Porque esse filme aqui é legal. Tem o Tom Cruise mandando muito bem, tem momentos legais e tal, só que assim, pra mim, de verdade, esse filme aqui se resume na cena que o Tom Cruise tá pendurado ali. Porque tirando isso, não tem grandes coisas, né? Eu tenho muita dificuldade de assistir esse filme hoje em dia, entendeu? Por quê? Ele não envelheceu mal, não tem nada a ver com isso, mas é que eu já assisti os 5 filmes que vêm depois dele. E eu sei aonde essa saga vai chegar. Então quando eu assisto o primeiro, eu não consigo me desvencilhar dos próximos, entendeu? Mas fato é que esse filme aqui foi muito importante para essa cena de ação, de espionagem, para projetar o Tom Cruise, sim, como um dos grandes astros de ação da sua geração. E por mais que a crítica não tenha gostado tanto, o público amou. E a expectativa para um Missão Impossível 2 ficou altíssima desde o dia que o primeiro filme foi lançado. Com o sucesso do primeiro filme, obviamente todo mundo esperava a sequência. E o Tom Cruise já chegou e falou: vai ser incrível, vamos fazer essa parada aí. Falou com o Brian De Palma e o Brian De Palma falou: não quero voltar para uma continuação não, quero focar em outros projetos. O que é uma pena, né? Porque depois de Missão Impossível, a carreira do Brian De Palma despencou. Que eu me fudi gostoso. Por outro lado, o nosso querido Tom Cruise estava a pleno vapor. Lançado em 2000 com direção de John Woo. John quem? É, isso aí mesmo. John Woo, de A Outra Face, e roteiro de Robert Downey do primeiro filme, Missão Impossível 2 abre com o cientista Vladimir Nekrovich. Que parece o Albert Einstein, né? Parece muito o Albert Einstein, mas ele tá fazendo umas merdinhas ali, porque esse cidadão está se injetando o Quimera, um vírus super letal. E ao mesmo tempo, ele que trabalha para uma farmacêutica muito poderosa, desenvolveu o Bellerofon, que é o antídoto para esse vírus. Esse moleque é safado, mano. Nosso querido Vlad tem então 20 horas antes que seja consumido por esse vírus e morra. E aí ele chama o seu amigo Ethan Hunt e fala: meu amigo, eu preciso sair daqui, eu tô com o vírus no meu corpo, vamos viajar para não sei aonde, eu tô te esperando. Eles se encontram, fazem essa trip junto e do nada esse cara simplesmente tira a máscara e não era Ethan coisa nenhuma, porque agora é Sean Ambrose, um agente da IMF. Ele rouba o antídoto e ainda derruba o avião. Enquanto isso, o verdadeiro Ethan Hunt está onde? Escalando um penhasco. Ele tá de férias, de boas lá, fazendo essas paradas sem nenhum tipo de segurança. E com a música do Limp Bizkit. Com uma música do Limp Bizkit, quando de repente passa um helicóptero, joga pra ele um pendrivezinho e ali tem um vídeo do canal Piuí. Morning, Mr. Ham. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Ele vai ter que recuperar Quimera e Bellerofon, o vírus e o antídoto, os dois Pokémon. Não parece nome de Pokémon? O Quimera e o Bellerofon. O Bellerofon que evolui pro Belleroforte. Cai pro pau, ataco fedido. Essa abertura foi gravada em Utah e é óbvio que é realmente o Tom Cruise subindo essa puta montanha, né? Porque esse cidadão ele não consegue fazer coisas que não são perigosas. Eu quero morrer, né? Claro que ele tava com alguns cabos que foram removidos digitalmente, mas de qualquer forma é perigoso subir uma pedra desse tamanho, né, amigo? Isso inclusive gerou várias discussões ali entre o Tom Cruise e o John Woo. O John Woo, ele tinha muito medo de altura, então pra ele era um perigo ainda maior ver que o protagonista do seu filme estava se envolvendo em cenas onde ele preferiria que fosse simplesmente um dublê, entendeu? Mas não tem jeito. O Tom Cruise gosta de fazer as próprias cenas de ação e isso aqui seria apenas o começo, porque daqui pra frente ele vai procurar em todos os filmes uma situação que pode matá-lo. Esse é o verdadeiro propósito desse homem, é morrer fazendo um filme. Eu quero morrer, né?
O Tom não se machucou, mas o Dougray Scott, o ator que faz o Ambrose, ele se machucou numa cena de moto. E isso acabou ali dando uma paralisada nas gravações, e o pior de tudo é que tirou do Dougray Scott o papel de Wolverine no primeiro X-Men. Ou seja, o nosso Logan podia ter sido muito diferente. O Ethan estava aproveitando a sua escalada, mas ele é chamado pelo novo diretor da IMF, o tal do Swan Beck, para conseguir fazer essa missão, porque era a primeira opção o Ethan Hunt. Só que como ele estava de férias, escalando montanha, aí o Sean Beck não tinha como chamar o cara e acabou optando pelo Ambrose. Só que no meio da missão, o Ambrose virou a casaca. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy seu, velho. Em paralelo a isso, o Ethan acaba conhecendo a Nia, que é uma ladra super experiente. Ele conhece ela enquanto ela tá tentando roubar um colar de joias, e ele para ela, e eles ficam numa banheira, escondidos, e ela fica com os seios na cara dele, e ele fica com muito tesão, e aí eles viram, interesses amorosos um do outro. Beijo na boca me dá tesão. E eu falei tudo isso aqui porque Missão Impossível 2 é um filme muito bizarro, tá? Porque o que ele tem de conotação sexual é inacabável. Toda hora tem uma piadinha sexual no filme. Do you mind if I'm on top? Either way works for me. Essa relação é meio estranha, mas ele tem um motivo para estar atrás da Nia, que é o negócio é o seguinte, o Swan Beck fala pra ele, essa daqui é a ex-namorada do Ambrose, e ele não esqueceu essa mulher, entendeu? Então o Ethan vai até lá para recrutar ela para participar dessa missão, para conseguir se aproximar do Ambrose. E inicialmente ela se mostra meio resistente e tudo mais, mas depois que eles fazem um racha de carro, com câmera lenta, cabelo ao vento e tal, nossa, daí ela fala, meu Deus, eu quero esse homem. Porque eu amo de verdade. Cara, esse filme é dirigido pelo John Woo. E tudo bem, ele fez A Outra Face, ele fez outros filmes muito interessantes de ação, ele realmente tem uma assinatura visual, mas o que Missão Impossível 2 é brega, Jesus amado. Que cafona. Nessa cena que os dois carros estão um do lado do outro, tem uma hora que o carro se acidenta, vai de lado, e os dois vão girando juntos, em câmera lenta, se olhando, e começa a vir uns flashes, mostrando como o amor dos dois existe. Cara, que é isso? Você tá sentindo isso? É o fedor de anos 2000 que sai de Missão Impossível 2, cara. Esse filme aqui é uma viagem no tempo. Ele tem tudo aquilo que ficou muito cansativo dos anos 2000. Ele tem desde o figurino, Tom Cruise usando aquele óculos horroroso da Oakley, um monte de roupa de couro, câmera lenta para todo lado. O John Woo é um diretor que tem a sua assinatura, ele tem o seu estilo. Particularmente, eu não gosto. Ah, vá tomar no cu, não fala assim do John Woo também não, viu? E aqui nesse filme, tudo isso é potencializado por esses detalhes de figurino, de design, de cara, sabe, esse pessoal todo vai se unir numa equipe e aí eles vão ir atrás do Ambrose. Eles vão mandar a Nia ir lá pra fingir ali um relacionamento fake com ele. E sabe como que eles observam isso? O Luther, o Ethan Hunt, sei lá mais quem, eles estão numa sala de comando e eles pegam uma câmera de um satélite que começa a dar aquele zoom sem fim e eles conseguem acompanhar a mulher ao vivo. No ano 2000 isso aqui tá acontecendo. Cara, esse filme, ele é um retrato dos anos 2000. Breguice infinita. Acho muito brega. Bom, a garota Nia começa a trocar ideia com o Ambrose e um parceiro dele fala, ô meu querido, tu não tá achando estranho não? Do nada essa mulher volta e tal, isso não pode ser um perigo? E aí, pra mim, vem a síntese desse filme, o que explica muita coisa. Porque o Ambrose fala, olha, eu até acho que ela pode ser um perigo aqui, mas já que me entregaram um cavalo de Troia, por que eu não monto nele? Trojan horse sent in by IMF to spy on us. Why should I deny myself the pleasure of a ride or two? E ele ainda fala que tá com tesão. I am gagging for it. O que eu acho genial desse filme, entendeu? Porque ele realmente, o vilão tá com tesão. Esse é o lance, entendeu? É um monte de gente com tesão e quando tá com tesão tu nem pensa direito, né? Ok, Google. Amolece meu pinto. E com alguns dias de observação, eles percebem que o Ambrose começa a trocar ideia com o tal do McCloy, que é o dono de uma farmacêutica que criou esse Quimera e o Belorofon. Os dois pokémons. E aí o Ambrose começa a chantagear o cara, porque ele quer as ações da farmacêutica para eles jogarem esse vírus aí na rua, entendeu? Um vírus que se espalha pelo ar. Eles querem jogar esse vírus aí para tudo que é lado e depois vender remédio, ganhar muito dinheiro. E no meio desse rolê a equipe do Ethan percebe que eles precisam intervir. Então eles sequestram o John McCloy,
Falam pro cara que injetaram o Pokémon Quimera nele, que ele vai morrer e a única maneira de ele sobreviver é confessando o que tá acontecendo. E aí o cara fala, é isso aí mesmo, eu criei o Pokémon e eu criei o outro Pokémon. O primeiro era de fogo, o segundo era de água, que é pra ser o antídoto do primeiro. E todo esse diálogo foi feito não pelo Ethan, mas pelo falecido Necrovitch, só que aí no final ele tira uma máscara e revela ser Ethan. E cara, eu não entendo pra que tem essa máscara aqui, não tem necessidade nenhuma disso. Uma perda de tempo. Só que antes de se revelar, ele descobre que ainda existe vírus lá na sede da farmacêutica Biosite. Então ele precisa ir até lá e destruir essa parada de uma vez por todas antes que o Ambrose bote as mãos no vírus. E lá na ilha tem um momento que o Ethan encontra a Annie e fala, tu tem que ficar mais perto do Ambrose pra descobrir mais coisas. A Annie fala, mas eu não aguento mais, esse cara tem bafo. Mas ele fala, tu tem que ficar. Nesse momento ela vai embora, ele tira a máscara e não era o Ethan, era o Ambrose. E lembra que a gente falou sobre as máscaras lá no primeiro filme? Já era um artifício um pouco barato, um pouco repetitivo e meio cafona, mas aqui eles levaram a última potência. E não é só nessa parte que vai ter máscara não, porque lá no final do filme vai ter de novo. Eles realmente amaram esse lance da máscara, eles usam pra tudo, o tempo inteiro é uma pessoa que na verdade é outra pessoa, ele tira a máscara e pô, plot twist! A mesma coisa de sempre. Ambrose captura a Nia e o Ethan tem que ir lá resgatar a Nia e também pegar aquela amostra do vírus. Ele chega no prédio e começa um grande tiroteio. Vira Matrix, né? É tiro que não acaba mais. E tem um momento que o Ambrose é muito inteligente. Ele chega pra Nia e fala assim, ó, vai lá no Ethan, pega a última amostra do vírus, porque com certeza ele não vai te matar. Ela chega lá, pega o vírus e aí eles ficam, você tem que destruir o vírus, mas se destruir o vírus vai matar todo mundo, nós não temos como escapar. E aí a Nia tem uma ideia maravilhosa, que é injetar o vírus nela. Porque ela consegue voltar lá pro Ambrose, ele não pode matá-la, porque o vírus está dentro dela, eles têm que retirar isso aí da garota e entender como é que funciona, e nesse meio tempo o Ethan acaba escapando. Só que fala pra ela assim, pode deixar, tu não vai morrer. E aí, câmera lenta, Tom Cruise correndo. E eu vou dizer uma coisa, tá? O Tom Cruise correndo e botar uma câmera lenta é um pecado, é um crime. É golpe. E aí o Ethan escapa, o Ambrose consegue tirar esse vírus da Nia, ele começa a chantajar o McCloy mais fortemente, ele fala, ó, vou largar esse vírus aqui na cidade, vai ser um caos, e eu quero 51% das vendas de antídoto, eu tô maluco com esse negócio. Só que o Ethan e sua equipe, eles não perdem tempo, e eles começam a armar logo pra entrar lá e acabar com esse cidadão. E aí o John Woo nos premia aqui com um dos golpes mais bregas da história do cinema, porque o Tom Cruise vai até lá, ele sobe num penhasco e ele dá um chute com cambalhota na barriga de um cidadão em câmera lenta. Cara, isso é muito brega. Isso não é o chute do Gaio, do Street Fighter? O final desse filme, meu amigo, mas é uma preguiça que você não tem ideia. Tem um monte de pomba voando, eu não entendi muito bem, mas tem um monte de pomba voando. E, cara, todo mundo nesse filme gira. Eu não sei se tu percebeu isso lá no filme, mas todo mundo gira, assim. Os capangas, eles estão ali. E aí o Ethan Hunt tá aqui. O Ethan Hunt é só mirar e atirar. Mas por algum motivo que eu não vou entender jamais, ele pega e vira e dá o tiro. E os capangas fazem igual. O Ethan Hunt tá vindo aqui. Eles pegam a arma, giram e atiram. Cara, é muito brega! O Ethan Hunt dá uma cambalhota pra entrar numa comporta. Pra quê? No meio de todo esse gira-gira, Ethan Hunt é capturado pelo capanga do Ambrose. E aí, meu amigo, o Ambrose não tem dó nem piedade e mata o nosso querido agente. Mas neste momento eles percebem que quem Ambrose matou na verdade era o capanga dele que estava com uma máscara de Ethan Hunt. Meu Deus, Ethan Hunt estava com uma máscara de capanga que estava com uma máscara de Ethan Hunt. Nossa!
Cara, pelo amor de Deus, cara, quem é que aprovou esse negócio? Cara, chega dessa máscara, chega! E esse filme aqui tem uma parada que vai ser corrigida nos próximos capítulos, que eles mostram que a máscara não é tão bagunça assim, entendeu? Porque nesse filme aqui, a máscara é bagunça, cara. Passou na loja de R$1,99, pega 6 e leva elas contigo. Cara, é a máscara do Michael Myers, eles levam no bolso e botam. É um negócio que não faz sentido nenhum. Depois os outros filmes explica que é mais difícil fazer, tem um monte de máquina que faz a parada demorada. Aqui não, aqui é várzea. E aí vira bagunça. E depois começa uma perseguição de moto. Isso é muito anos 2000, porque os dois estão de óculos escuros, jaqueta de couro, motoca andando, deslizando, escapando. Puta que pariu, tem um momento... Kawasaki Ninja pegada. Olha, aí eu entendo, a gente que gosta desse filme fala que tem um momento que os dois ficam um de frente pro outro com as motos, como se fossem cavaleiros medievais nas justas. E eles começam a dar um pra cima do outro, nesse momento eles se jogam na moto, se abraçam no ar e viram e começa uma luta! E essa luta tem um monte de giro, cambalhota, caralho, que loucura! Essa luta tem uma coisa muito legal, porque eles estão ali no meio do soco e tudo mais, só que a Nia, no meio desse rolê, ela tá com o vírus. Essa mulher, alguém precisa ajudar ela, senão ela vai morrer. E, gente, o ápice da breguice, Jesus amado. Essa mulher vai pra uma beira de um penhasco e fica ameaçando que ela vai se jogar. E começa a vir uns flashes, e uma cena de pomba, e luta, e cara, meu Deus, o que nós estamos vendo? E aí a equipe consegue levar o antídoto pra ela. Chega uma hora que o nosso querido Ethan Hunt arrebenta o Ambrose, só que ele não percebe que o Ambrose tá vivo, de olhinho fechado, só esperando a oportunidade. Mas quando o Ambrose vai fazer isso, acontece uma cena espetacular desse filme, que é o momento em que o Ethan Hunt revela que, cara, ele joga a bola pra caramba, porque tem uma arma que tá escondida ali na areia e ele vai, dá só um toquinho. Ele pega, dá um chute na arma, a arma voa, ele gira, cai no chão e atira. E só um comentário, tá? Aqui no final do filme, o Ethan Hunt e o Ambrose têm uma briga e existe uma faca ali no meio. E o John Woo e o Tom Cruise entraram numa discussão homérica na vida real porque o Tom Cruise exigiu que fosse uma faca de verdade. E eu acho isso muito legal, cara. Ele queria uma faca de verdade, ele não queria uma faca de plástico. E foi uma faca de verdade aqui a 1 centímetro do olho dele. Por quê? Porque ele queria morrer, mas não conseguiu. Ainda bem. Bom, no final o pessoal pega um dos Pokémon e injeta na garota, ela se cura desse vírus e sai junto com o Ethan Hunt de férias, provavelmente para escalar algum penhasco aí. Missão Impossível 2 custou 125 milhões e faturou 546 e se tornou a maior bilheteria de 2000. Só que as críticas foram negativas porque de fato o roteiro desse filme aqui é uma confusão desgraçada, né? O primeiro filme já não tem um roteiro excelente, mas ele tem um roteiro que funciona, né? Não tem tantos furos. Agora esse aqui tem um monte de coisa mal explicada, é o vírus, é a motivação do vilão, é a confiança que ele tem na Nia, é o jeito que a Nia entra lá, a equipe, tudo errado. É Limp Bizkit tocando, óculos de sol da Oakley, cabelos ao vento, câmera lenta, pessoal girando. Gente, esse filme aqui, ele apodreceu, entendeu? Ele é dos anos 2000 e ele carregou a bandeira dos anos 2000. Ele foi importante para sua época. Eu acho que ele não é um filme ruim, mas como eu falei, eu não consigo mais desvencilhar essa saga das continuações. E elas são muito melhores. Meu Deus, o terceiro filme, ele senta, rodopia e caga em cima desse. Então eu não consigo mais gostar desse filme, entendeu? Eu acho esse filme ruim, mas ainda assim, eu acho ele excelente pra você assistir hoje em dia. Porque se você tem curiosidade de como é que era os anos 2000, você tem que assistir isso aqui. Tá com nostalgia, quer lembrar como é que era. Ele é um fragmento dos anos 2000, ele é um pupurri dos anos 2000, é muito foda, tá? E não, Léo falou, Missão Impossível 2 é muito brega. Tem gente que gosta, mas eu acho que é mais apego de nostalgia e tudo mais. Mas você tem que voltar aqui semana que vem, porque aí sim a gente vai ver o filme que começa a transformar essa saga numa coisa foda, que é Missão Impossível 3. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o que significa aquelas pombas no final do segundo filme. E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição. Tem ali o podcast, tem nossas redes sociais, tem inclusive o Tico-Teco do canal Piuí, cara. Agora o canal Piuí tá no Tico-Teco. Os links estão todos ali embaixo. Vai dar um confere agora mesmo, tá? Uma missão super possível pra você fazer. Esse foi o melhor que a gente fez até agora. Foi o meu favorito.